Vocês devem ter observado a quantidade de crianças que carregam diagnósticos, a maioria deles referente aos transtornos de condutas. O vídeo que vai ao ar daqui a pouco traz uma reflexão sobre o excesso de medicalização dessas crianças em decorrência de tais diagnósticos. Fiquem comigo, assistam ao vídeo, curtam e compartilhem. Juntos podemos fazer pensar muitas famílias e ajudar muitas crianças. Olá, pessoal. Obrigada por continuar a prestigiar o infinito afeto. A psicanálise contemporânea, como o pensamento crítico, tem um papel de destaque ao abordar a explosão de diagnósticos a partir da patologização da infância. Os neurocientistas entendem que o cérebro da criança nascida entre 1990 e 2010, a chamada geração Z, é um cérebro tecnológico, uma vez que ele cresceu em meio a telefones celulares e videogames. Por esta razão, a neurociência sugere que a criança de hoje é diferente da criança que, até então, todos nós fomos. Diante dessa nova criatura cerebral, o professor fica desorientado e confuso, necessitando de uma orientação mais técnica e científica para ajudá-lo a lidar com essa criança que foge ao seu entendimento e cuja infância está longe de ser a infância que o professor teve. Há, portanto, um desencontro entre o educador e o educando. Por essa razão, permeado pelo imediatismo de uma sociedade agitada, é que desde a segunda metade de 1990, o discurso neurocientífico configurou-se como peça-chave num vínculo simbólico que há entre a criança e os professores e está cada vez mais presente em espaços como a escola, com a propagação da fala biomédica sobre a patologização, a medicalização e o aumento de consumo de psicotrópicos na infância. A tecnologia e a indústria farmacêutica em expansão, principalmente em relação ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, e que é chamado às vezes de DDA, distúrbio do déficit de atenção, e que em inglês também é chamado de ADD, ADHD ou de AD/HD, é um dos transtornos psiquiátricos mais identificados na infância, assim como o transtorno desafiador opositivo, o TOD, o transtorno disruptivo da desregulação do humor, o TDAH, o transtorno de ansiedade e o transtorno bipolar pediátrico. Todos eles envolvem problema de autocontrole das emoções e de comportamento que viola os direitos dos outros, que atrapalham o meio ambiente e o seu convívio social e que não corresponde ao que se espera de uma criança, desviando assim dos padrões da normalidade impostos socialmente. Diante do quadro diagnosticado por transtorno de conduta, o prognóstico médico visa o tratamento medicamentoso na tentativa de controle dos impulsos, do enquadramento da criança ao meio social e da busca de uma psicoterapia individual visando apenas o controle de conduta atravessado por um saber biológico. No entanto, sob a ótica da psicanálise, esses comportamentos deveriam ser compreendidos a partir da história de vida de cada criança, ser único e singular, onde são pensadas as subjetividades infantis dentro dos espaços que estas circulam, como é o caso da família e da escola. Por conseguinte, podemos então afirmar que a ciência médica é a ciência do olhar e da objetividade, cuja solução para o mal educativo
estaria na medicalização, que promete alívio tanto para os pais quanto para os professores. Já a psicanálise estaria na posição de ciência da escuta, de onde se capta a subjetividade. Assim é que os problemas que abrangem os comportamentos desviantes, classificados como patológicos, como também as ações relacionadas ao imaginário de bem-estar e qualidade de vida, são todos deslocados para o campo da medicina. Os problemas escolares continuam sendo o principal motivo de encaminhamento de crianças de 6 a 10 anos para atendimentos de saúde mental. Com a circulação exacerbada e deformada do discurso dos transtornos, formulado tanto por peritos como por técnicos, os professores também se acham em condições de fazer um pré-diagnóstico ao observar na criança comportamentos que fujam do habitual, fazendo o encaminhamento dela para uma avaliação neurológica ou psicológica, que por sua vez encaminha ao neuropediatra, que prescreve a medicação. Antes, a criança que era apenas preguiçosa ou desinteressada, ou que terminada a tarefa ficava agitada andando pela sala sem ter o que fazer, hoje, de acordo com a avaliação da professora, é uma criança, entre aspas, portadora de algum transtorno. O modo como a sociedade constrói um ideal de criança determina o ato educativo, prescrevendo o que uma criança necessita e como deveria ser para responder e satisfazer as demandas dos adultos. No entanto, bem sabemos que para a psicanálise, o sintoma não se constitui em algo a ser eliminado, independente da escuta da criança. A visão psicanalítica do sintoma é a de que ele representa algum significado para o sujeito. É nele que está a sua verdade. E é uma construção na qual ele se reconhece, o sujeito se reconhece e pede o reconhecimento do outro. De acordo com Petri, o compromisso da psicanálise é com o sujeito em toda a sua singularidade e não com um sistema classificatório de doenças. O impasse maior é a articulação da escuta da singularidade do sujeito diante justamente da urgência do outro, que são os pais e professores, que demandam pela cura do sintoma, principalmente quando se tem ofertas de medicamentos para todas as situações do mal-estar real do sujeito, como o sujeito bipolar, o psicótico, o autista, o TDAH, para a criança agitada. Para qualquer coisa se pode dar medicamento, se ela está triste, se não aprende, enfim, são exatamente os nomes que são dados aos sintomas que a criança apresenta, que longe de nortear a conduta clínica dos profissionais da saúde e da educação, acabam por gerar um estigma e segregação da criança. Para a psicanálise, diagnosticar é o mesmo que rotular o sujeito, e todo diagnóstico é uma classificação. Por essa razão é que o diagnóstico orientado pela psicanálise diferencia-se do diagnóstico médico, pois onde o médico vê apenas o sintoma aparente daquilo que a criança manifesta, a psicanálise percebe o sujeito que está por detrás do sintoma, objetivando não extinguir o sintoma, mas sim acolhê-lo em sua forma subjetiva, propondo um tratamento que se dá através da fala, ofertando um espaço de escuta na tentativa de fazer esse sujeito se descolar desse diagnóstico, por exemplo, de transtorno de conduta. Para Drummond, a criança vista como objeto não é nem escutada nem tida como ser falante. Por essa razão é que, para nós psicanalistas, o que ela
enquanto o sujeito singular tem a dizer, interessa e muito. A substituição da fala e da experiência da conversa analítica pelo medicamento não deve ocorrer jamais, uma vez que sabemos da importância do laço com o outro e também da valorização da singularidade de cada sujeito, singularidade da qual somente teremos conhecimento se a criança se propor a falar. Só a partir daí se pode verificar o lugar da escola, da família e da sociedade na construção da patologização da infância. Rotular a criança pelo diagnóstico determina que o futuro dela estará cristalizado a partir justamente de uma patologia, fechando qualquer possibilidade de saída ou resgate de uma assunção subjetiva. Diante desse contexto, é que é inadmissível que nós, profissionais da infância, aceitemos impassíveis as medicalizações da criança como sendo uma possível solução indolor para o mal que ela padece. Temos que evitar a todo custo que o diagnóstico que a criança receba seja incorporado a ela, como, por exemplo, meu nome é Ana, tenho 10 anos e tenho toque. Esse é meu recado por hoje. Aguardo vocês na nossa próxima sexta, sempre com assuntos relacionados à pequena criança, a primeiríssima e a primeira infância. É muito bom falar para quem quer escutar.